mas na sua grande maioria todas acatadas. Doutora Cássia Kuhn, houve a participação também do Corpo de Bombeiros na reunião pública. O Corpo de Bombeiros também se manifestou para a construção do novo texto do decreto, o senhor Geomir da Silva Neto. Da reunião pública foi então determinado que o Conselho faria compilar, então, reunião e compilação de dados. Posteriormente seria enviado ao Corpo de Bombeiros para manifestação quanto a alguma inconsistência referente, principalmente à segurança dos eventos. Então, por parte deles, não houve óbice algum no decreto, no texto do decreto revisado, só claro, tentando então as resoluções pertinentes, principalmente na prevenção contra incêndio e eventos temporários. Doutora Cássia Kuhn, foram utilizadas então as orientações do Corpo de Bombeiros também? Senhor Geomir da Silva Neto, sim, permanecendo já na verdade essa informação do PPCI era exigida no decreto anterior e mantida no decreto atual. Doutora Cássia Kuhn, quanto às solicitações para a realização de eventos temporários, as solicitações vão para a sua pasta? Elas vão para a Secretaria Municipal da Cultura? Senhor Geomir da Silva Neto, sim, hoje o fluxo do processo por parte do protocolo geral é encaminhado diretamente à Secretaria do Urbanismo, que primeiro analisa para qual secretaria enviar. Normalmente a cultura é uma das primeiras, visto que quase todo evento tem caráter cultural, então ele passa para a Secretaria de Cultura, normalmente então primeiro, para que possamos manifestar quanto à característica do evento, até mesmo para ver se possíveis apoios que normalmente são pedidos via Secretaria de Cultura. Doutora Cássia Kuhn, em relação a esses pedidos e realização dos eventos temporários que chegam à tua pasta, qual o procedimento utilizado para a concessão da data, para a concessão do evento, para, enfim, o deferimento daquele pedido? Qual é esse procedimento, como é esse fluxo, até que se diga, olha, esse evento vai ocorrer ou esse evento não vai ocorrer por este motivo? Como funciona esse procedimento? Gostaria que tu desse uma explicada. Senhor Geomir da Silva Neto, bom, com exceção da Praça das Feiras, que ficou lá da decisão Ferra, as demais praças e espaços estão sob responsabilidade, digamos assim, da SEMA, Secretaria do Meio Ambiente. Então, para a cultura, a gente faz primeiro a manifestação da análise quanto ao viés cultural do evento, se sim ou não. Posteriormente, então, sendo na Praça das Feiras, a agenda dessa praça é conosco. Então, a gente faz uma análise de conflito de evento e posteriormente são analisados então os demais pedidos de pauta de banheiros, enfim, dentro das possibilidades de o município estar apoiando ou não. Essa análise é feita então junto no gabinete com a diretoria de projetos ali e ações culturais para que possam então ser dados os próximos passos, controlando então o trânsito em outros locais do município. Doutora Cássia Kuhn, em relação às questões de segurança, como é feito esse encaminhamento para o Corpo de Bombeiros? É o próprio requerente que faz? Qual é a comprovação que eles têm que trazer às secretarias para que o evento possa ser realizado com segurança, com o alvará dos bombeiros propriamente dito? Senhor Geomir da Silva Neto. Então, percebe-se, aponta então algumas faltas já, claro, algumas já a gente aguarda, mas o processo tramita entre secretarias para as atribuições do município, repetindo então trânsito, sistema, segurança pública por parte da Guarda Municipal, a própria cultura, esporte e lazer, enfim, esse trâmite acontece de igual forma, cobrando posteriormente apenas então essas questões que dependem de outros órgãos, que normalmente é o próprio proponente que consegue reunir, que reúne esses documentos e anexa ao processo posterior para a autorização do evento. Doutora Cássia Kuhn, no caso do evento Parada Livre, essa solicitação para a sua realização foi diretamente para a Secretaria de Cultura, foi para a Secretaria do Urbanismo? Como foi feito o trâmite da solicitação para a realização do evento da Parada Livre? Senhor Geomir da Silva Neto, seguiu o trâmite pelo protocolo normal, como os outros eventos neste ano de 2019. Doutora Cássia Kuhn, o indeferimento, se houve indeferimento para a realização, ele se deu indeferimento direto e houve a oportunização de outro local para a realização desse evento? Não houve indeferimento do evento. O que houve, então, foi uma sugestão, uma indicação de outro local para a realização, para a Livre seguiu. A administração seguiu orientado, já no evento de 2018, que foi a cedência do espaço Centro de Cultura do Vaz. O Centro de Cultura é conhecidíssimo já na cidade, muito procurado para eventos culturais, e essa administração quer muito valorizar esse espaço, torná-lo cada vez mais visível na questão de diversas manifestações. Então, ele contém diversas questões das áreas de artes visuais. Então, cinema, teatro. E a gente entende que levar um evento como a Parada Livre para o Centro de Cultura auxiliaria muito no reforço da visibilidade desse espaço, assim como outros eventos, ao qual o centro, nessa administração, está propondo, Antiguidade, Sunsite, enfim, com eventos, Jardins do Ordovaz. Então, foi nessa premissa que a administração se deu o direito de sugerir, então, esse espaço para a parada. E, por óbvio, também, tendo em vista que o espaço já contém banheiros, camarins, tem toda uma estrutura, tem todo um pátio amplo que comporta um ótimo público e não demandaria de tantas outras necessidades, como o fechamento da rua, o qual o próprio município evita. Exemplo, em 2017, fechamos a Rua Doutor Montari para a realização da Feira do Livro e, óbvio, que tínhamos uma aceitação, mas também um transtorno, eu diria, em relação ao trânsito, todo o fechamento em Rua Central. Então, manter esse equilíbrio para manter a possibilidade de atender da melhor forma, tanto em questões de trânsito, segurança de quem frequenta eventos, sugerimos um local com toda a infraestrutura e segurança para que corresse o evento. Doutora Cássia Kuhn, em relação à bênção dos freios capuchinhos, eu gostaria que o senhor nos explicasse sobre
desde a solicitação, se também foi para a sua pasta, se foi para a pasta do urbanismo direto, como foi o trâmite, e o porquê da não realização naquele momento. E se também houve uma oferta, se foi oportunizado também que fosse realizado em outro local, como funcionou essa situação em relação à bênção dos freis capuchinhos. Senhor Geomir da Silva Neto, a bênção dos freis, neste ano de 2019, ela teve um trâmite um pouco diferente. Ela chegou via protocolo geral urbanismo, porém, como a administração tinha a questão da requalificação da Praça Dante. Só que realmente a gente custou um pouco, por questões burocráticas, e ter confirmações necessárias para divulgar o Natal. Pode ser, eu acabo essa página aqui, tu já te aquece aí. Doutora Cássia Kuhn, então o senhor pode confirmar que no início, quando foi feita a solicitação para a bênção dos freis capuchinhos na praça, ainda poderia ocorrer o Natal na praça? Ainda há essa possibilidade de que o Natal ocorresse lá e por isso? Senhor Gilmira, senhor Neto, isso, a gente tinha então, não tinha anunciado as demais secretarias. Doutora Cássia Kuhn, voltando somente para uma última pergunta aqui em relação ao decreto, houve algum óbice? Doutor Gilmir, não, o Ministério Público Federal recebeu prazo para que se manifestasse quanto ao óbice na publicação do texto alterado, então não houve essa manifestação, então o decreto foi publicado posteriormente. Presidente Alceu Tomé, obrigado, doutor. Obrigado, Geomir. Passaremos agora aos questionamentos dos vereadores que integram a comissão processante. Já vou lhe fazer uma pergunta direcionada a você, Geomir. O movimento LGBT se tornou conhecido em todo o mundo por protagonizar grandes mobilizações, reunindo milhares de pessoas em desfiles, passeatas, aglomerações em espaços públicos, sempre levantando bandeiras voltadas às causas relacionadas aos direitos do próprio movimento. Aqui no Brasil, muitas dessas conquistas já estão consagradas na legislação em vigor. Portanto, o senhor concorda que o prefeito de uma cidade do porte de Caxias do Sul, com quase ou mais de 500 mil habitantes, ao oferecer um empecilho, ao criar um obstáculo no evento dessa natureza, que sempre ocorreu na Praça da Antirigueira, possa configurar um ato discriminatório? Senhor Gilmira Silva Neto, de forma alguma a administração agiu com discriminação à Parada Livre. Tivemos já em 2016 a parada aconteceu na Estação Férrea, na praça. Ela é anunciada à Praça das Feiras, mas temos aí registro da própria Estação Férrea. Então não é a primeira vez a qual ela foi sugerida em outro local. Claro que em 2016 tivemos o acato por parte da organização, mas já tivemos fora da Praça Dante. Sugerir outro local tendo em vista todas as questões de logística de apoio, mantendo, preocupado com segurança, isso é praxe em todos os eventos da administração com o próprio Natal. Estamos agora mudando, fazendo adequações, tivemos eventos em outros tempos, como a própria Feira do Livro, que foi alterado do seu local tradicional da Praça Dante também para a Praça das Feiras, contrariando organizadores, livreiros, comunidade. Então é uma questão muito clara que cabe também à administração, como parte da sociedade, respondendo à sociedade, sugerir para que as questões ocorram da melhor forma, sempre pensando na segurança, mas também pensando no bem-estar da comunidade como um todo. Início aqui, Rodrigo. Aqui? Beleza. Continuando a leitura, página 1210. Presidente Tomé, faço mais uma pergunta. O Estatuto da Cidade, Lei número 10.251/2001, estabelece as diretrizes gerais da política urbana que devem ser executadas pelos municípios e impõe que a gestão municipal deverá contar com a participação da população. Pergunto, como o senhor analisa essa orientação da legislação federal? Senhor Geomir, perdão, o senhor pode repetir a questão do teor propriamente ali? Presidente Tomé, o Estatuto das Cidades, Lei 10.257/2001, estabelece as diretrizes gerais da política urbana que devem ser executadas pelos municípios e impõe a gestão municipal que deverá contar com a participação da população. Como o senhor analisa essa orientação da legislação federal? Senhor Geomir, não sei, procuradora, parece que não vem ao tema. Doutora Cássia, acho que é uma pergunta, acho que é uma pergunta mais de cunho jurídico e eu acho que foge a competência do secretário respondê-la. Presidente Tomé, na mesma lei estabelece que as autoridades municipais, agentes públicos, passam a ter, na sua esfera reduzida, uma vez que passa da discriminatória para a vinculada. De que forma o senhor classifica essa orientação? Senhor Joelmir, quanto à decisão, desculpa, vereador, para mim, doutora Cássia, eu acho que a pergunta ainda não ficou bem clara. O senhor poderia repetir ou reformulá-la, por favor? Presidente Tomé, referente ao Estatuto das Cidades, novamente a mesma lei estabelece que as autoridades municipais e agentes públicos passam a ter a sua esfera reduzida, uma vez que passa do discriminatório para a vinculada. De que forma o senhor classifica essa orientação? Doutora Cássia, eu posso tentar esclarecer para testemunha a pergunta? Eu acho que ele quer saber em relação
Pelo Estatuto das Cidades, questão de diminuir o prazo de desburocratizar, e o senhor quer saber em relação à questão do encaminhamento de solicitação pelo trâmite de secretaria. Seria esse o seu questionamento? Senhor Joelmir, sim. A gente entende que, ao mesmo tempo em que se encaminha para a desburocratização de algumas coisas e encurtamento de prazo ao mesmo tempo, a administração também precisa seguir regramentos e ter os cuidados para que as coisas aconteçam da mesma maneira. Correto. Então, o decreto, por exemplo, que vem para apenas regular, para dar o melhor fluxo, ele segue todas as questões legais, ele está aí para que as secretarias possam se conversar e registrar todo esse momento, dando maior segurança a quem está recebendo uma autorização, solicitando uma autorização para a realização do evento. Presidente Tomé, faço minha última questão. Considerando que em edições anteriores o próprio prefeito Daniel Guerra dirigiu-se à praça e também foi agraciado pela bênção dos 13 capuchinhos, junto com a população, na sua avaliação, esse fato não pode gerar certo contrassenso? Senhor Joelmir, como eu disse, a questão da bênção ocorreu em 2018, juntamente com a programação de Natal. Este ano iríamos propor para que ela viesse juntamente para o Largo da Prefeitura acontecer aqui. Quando fizemos a proposta, foi então juntamente ali com o pedido, eles já estavam em tratativas com a Catedral e a Igreja dos Capuchinhos para a realização nesses espaços. Então, não entende de maneira alguma que isso venha a ter afetado. Não tínhamos nenhum tipo de contradição referente a isso por parte dos nossos contatos ali nas organizações dos capuchinhos. Presidente Tomé, então passamos ao questionamento ao vereador Elisandro Fiuza. Ele me sugeriu, mas a vereadora já tinha me pedido para ficar por último. Então, você que tem a palavra agora, se quiser fazer alguma eventual pergunta. Vereador Fiuza, obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, boa tarde, doutora Cássia, senhor secretário Joelmir. Agradecer a presença da Vossa Excelência Oitiva. A minha pergunta é bem simples. Após o pedido dos freios capuchinhos realizar a bênção na praça e por uma situação de não ter autorização por conta de que foi evidenciado um projeto para reformular a praça, então a pergunta que fica é: não teve o ápice de ter o evento lá realizado por conta que poderia haver uma reforma e, nesse meio tempo, não haver uma situação até contraditória, uma situação de que o evento não pudesse realizar, que eles pudessem se organizar no outro local, eles procuraram novamente o município para obter outro lugar para o evento e o próprio município deu a eles também uma sugestão para outro local para a realização dos mesmos? Senhor Joelmir, isso, Vossa Excelência, foi o que aconteceu. Tendo em vista o projeto, então, de requalificação da praça, a administração optou por indeferir não só a bênção, quanto tantos outros pedidos, até para não criar uma expectativa, uma organização mesmo dos eventos, e posteriormente ter que frustrar os mesmos, tendo que cancelar, tendo que mudar o evento em cima, muito próximo à data, caso acontecesse o início das obras. Isso foi um dos critérios, então assim utilizamos para padronizar as questões da Praça Dante Alighieri. Por óbvio, assim como a Parada Livre, foram sugeridos outros locais e a própria administração, por meio da Secretaria da Cultura, procurou, então, a organização para convidá-los a participar do Natal no Largo da Prefeitura. Como disse antes, já era a nossa intenção desde o ano passado, porque ano passado acabou, em 2018 acabou acontecendo não combinado. Não foi conjunto, não foi combinado, mas ele aconteceu concomitante, sem problema algum. E uma bênção que vem agregar somente um evento como o Natal, um período que combina bênção com o Natal, então fomos à procura. Optaram por manter, já tinham recebido ok, então, da Catedral dos Capuchinhos. Então, recebemos a negativa da participação aqui no Largo, mas, sem sombra de dúvidas, a administração ofereceu e buscou, inclusive, trazer para junto do próprio evento. Vereador Fiuza, senhor secretário, era essa a minha pergunta. Muito obrigado. Vereador Tomé, obrigado, vereador. Então, as perguntas agora ficam com a vereadora Paula Iores. Vereadora Paula Iores, obrigado, boa tarde. Doutora Cássia, boa tarde, Joelmir, boa tarde a todos os presentes. O secretário Joelmir já comentou que tem conhecimento do decreto 2019-736 de 2018 e também da reedição do decreto 20.381/2018. O que eu tenho para lhe perguntar, secretário? Vossa Senhoria então participou da reunião? A pergunta é: participou da elaboração desse conteúdo, desse material? Diz que sim, não é? Que tipo de... Como foi essa participação e exemplos de contribuições da Secretaria da Cultura para esse decreto? Senhor Joelmir da Silva Neto, a Secretaria realiza diversos eventos, as contribuições giraram em torno do próprio regramento e exigências pela qual o próprio município também passa, como a questão do próprio PPCI, exigido pelos bombeiros. Não é só para eventos particulares ou privados, o município também precisa ter esse alvará para seus eventos. O próprio porte do evento, se pequeno, médio, grande, enfim, essas construções, exigências de praxe, principalmente pelas quais o próprio município passa. Fechamento de rua.
Então, todos esses pontos com os quais a Secretaria também se envolve nos seus eventos foram levados para que houvesse uma padronização. A Secretaria passa pelas mesmas exigências quando faz seus eventos de que passa a sociedade civil, quando organiza e protocola. Então, nesse sentido, a Secretaria e a própria experiência, por se tratar de um decreto que regra e regula eventos temporários, a própria Secretaria não pode ficar de fora e muito contribui para a elaboração dos mesmos. Vereadora Paula Iores. Vossa Senhoria, como secretário municipal de Cultura, reuniu o Conselho Municipal de Cultura para debater e colher sugestões para uma posterior edição do referido decreto? Senhor Geomir, o decreto anterior de 2018 foram trazidas do Conselho. Nas próprias reuniões do Conselho, por óbvio, só foram essas decisões compiladas e acatadas, vamos dizer assim, na reformulação do decreto. Então, a anterior, eram trazidas em reuniões do Conselho Municipal, mas não com essa finalidade. Diversas pautas, entre elas, por óbvio, saíram da discussão acerca do decreto também. Vereadora Paula, tem documentação que comprove a contribuição do Conselho Municipal na elaboração do decreto? Senhor Geomir, do decreto? Do primeiro decreto não houve a participação efetiva, visto que foi reunião de secretarias. Aí, para a reedição, então, se tem um ofício pelo qual o Conselho apresentou sugestões para alteração. Vereadora Paula, então, na edição do decreto, tem a participação do Conselho com ofício, com documentação que comprova as contribuições do Conselho, senhor Joemir, isso. Vereadora Paula, ok, o senhor Vossa Excelência já presenciou uma pergunta no passado, a realização do evento denominado Bênção dos Freios Capuchinhos, sim, participei da edição de 2018. Vereadora Paula, sabe se o evento correu de forma harmônica? Senhor Joemir, sim. Vereadora Paula, houve algum tipo de comprometimento das condições de uso que pudessem limitar ou prejudicar a liberdade e o bem-estar coletivo? Senhor Joemir, não, tudo normal. Vereadora Paula, tem ideia de quanto, que área ocupa esse evento na praça, assim, em termos de metro quadrado? Tem ideia de que área ocupa? Senhor Joemir, uma área significativa porque são montados barraquinhas e estruturas com gazebos distribuídos em diversos pontos ali do local para que os freios se posicionem e então possam estar concedendo as bênçãos. Mas metragem, como eu digo, é significativo. Mas a metragem exata acho que foge um pouco da escala. Vereadora Paula, o senhor comentou que uma das contribuições ao decreto em relação à cultura foi a questão dos portes dos eventos. Que porte o senhor considera que esse evento da Bênção dos Padres tem? Que porte ele teria? Ele tem, no caso, ele teria, senhor Joemir, olha, acho que ele se enquadra porque o critério do porte ele está no decreto, mas também há outros critérios que são avaliados conforme a característica do evento. A bênção, com certeza, ao longo do dia que ela acontece, reúne um público grande, mas ela não é um público que concentra. Diferente de um show, porque no show o público vai concentrar para aquela hora, 1h30 de show. A bênção ao longo do dia. Então, caracterizar esse evento como pequeno, médio ou grande talvez seja um equívoco nesse ponto. Por quê? Se você somar o público total, ele pode ser um evento grande. Se for o público do momento, a cada momento que a pessoa toma a sua bênção e vai para casa, pode ser um evento pequeno. Então, ele não entra muito nesse critério de porte, ele entra em outras relações ou outras exigências, assim como diversos eventos e suas características. Vereadora Paula, exigiria um PPCI? Senhor Joemir, não. Acho que um evento com a bênção como estrutura, todo evento que tem cobertura ou um palco, coberturas altas e palcos, ele exige já o PPCI. Vereadora Paula, não é o caso? Senhor Joemir, não, não é o caso. Vereadora Paula, Vossa Senhoria sabe precisar se na praça ocorreria algum evento, alguma obra concomitante com a realização de evento que pudesse, Bênção dos Padres, inviabilizar a realização desse todo de extensão? Senhor Joemir, acho que o motivo do indeferimento já consta como a questão da requalificação da praça, como os demais eventos, a mesma diretriz. Já estavam indeferindo, provavelmente não tinha nada na praça justamente pela requalificação. Vereadora Paula, o senhor sabe se consta se teria algum evento concomitante nesses dias? Senhor Joemir, é que a administração já não estava agendado ou autorizando a praça justamente pela proposta da requalificação. Então, independente de ser a benção, outros eventos estavam sendo indeferidos por essa finalidade. Vereadora Paula, já tem autorização para a reforma da praça? Senhor Joemir, esta está ainda na questão de liminar de justiça, não é? Vereadora Paula, Vossa Senhoria sabe informar se na data do dia 23 de novembro houve um evento religioso com saída marcada da Praça da Bandeira? Senhor Joemir, eu acho que não, vem ao caso. Vereadora Paula, o senhor sabe informar se houve esse evento? Senhor Joemir, 23... Vereadora Paula, dia 23. Senhor Joemir, só a marcha para Jesus. Vereadora Paula, houve? Senhor Joemir, sim.
Vereadora Paula, certo. Sabe o roteiro do evento? Senhor Jomir, não, passou pela... Vereadora Paula, houve solicitação para esse evento? Senhor Jomir, houve solicitação. Vereadora Paula, e ele foi deferido pelo senhor ou pelo prefeito? Senhor Jomir, é um evento religioso, então, como eu digo, ele foge um pouco da questão cultural, a qual a gente se manifesta. Aconteceu o trâmite pelas secretarias, a autorização por parte do protocolo geral, por parte da Secretaria de Urbanismo. Vereadora Paula, urbanismo, o senhor sabe precisar que diferença teria esse evento da Marcha para Jesus, o dia 23, para o evento dos frades, de não ter havido de um ser deferido e outro não? Senhor Jomir, a circulação, o evento da marcha não concentrou na Praça Dante, o qual era o pedido da bênção dos freires. Vereadora Paula, em relação a, sobre o decreto ainda, Vossa Senhoria tem alguma determinação para aplicar ou não o decreto? Tem alguma determinação para aplicar ou não o decreto? Senhor Jomir, o decreto eu acho que fala por si só. Precisa seguir um decreto, abaixo da lei o decreto precisa ser seguido. Não como determinação, assim como um rito qual está vigente e precisa ser respeitado, regulamentado. Vereadora Paula. Ele tem uma forma para ser, no caso encaminhado, ser escrito verbal, por quem ele ocorre? Senhor Jomir, o decreto como evento é protocolado via Secretaria de Urbanismo, seguindo as exigências do decreto. Vereadora Paula, ainda sobre a bênção dos padres, o senhor tem conhecimento se foi solicitado, se houve um parecer? Foi solicitado um parecer da PGM, se tem um parecer por escrito relacionado a esse evento, se ele dele ter sido indeferido ou não, tem conhecimento disso? Senhor Jomir, não, porque a PGM não se manifesta referente ao evento do que esse. As outras exigências pelas secretarias competentes de urbanismo, trânsito, SMEL, SEMA e a própria cultura. Então segue esse trâmite. Não houve manifestação jurídica, porque não houve uma proibição. Foi a não autorização devido ao critério de elencados. Com relação à parada livre, diz a vereadora Paula, pergunta, Vossa Senhoria foi procurada por algum integrante da organização da 19ª Parada Livre, buscando orientação ou autorização para a utilização da rua Marquês do Herval para a realização da mencionada parada? Senhor Jomir, não. Esse secretário não foi procurado pela organização diretamente. Vereadora Paula, quando houve a negativa da realização da Parada Livre, por acaso o senhor teve algum contato? Procurou o prefeito para orientar entre a autorização ou não desse evento? Senhor Jomir, como digo, não foi uma negativa, foi uma sugestão, inclusive, desse secretário sugerir o espaço do Centro de Cultura Ordovás. Vereadora Paula, certo. A Justiça Estadual ordenou que o prefeito permitisse que a realização do evento fosse na rua Marquês do Herval. Tal decisão foi acolhida por ele, ou ainda assim ele recorreu judicialmente para tentar reverter a decisão e poder evitar que o evento fosse realizado. Senhor Jomir, houve tentativa sim de recorrer. Gostaria de, claro, que as perguntas ao prefeito foram feitas diretamente. Vereadora Paula, bem, estou lhe perguntando se o senhor sabe. Também assim, o senhor disse que não houve indeferimento, mas esse acabou na Justiça Estadual. O senhor tem conhecimento se referente agora à Parada Livre? Não estou falando dos freis. Houve uma busca de parecer junto à PGM? Houve um relato por parte de procuradores? Um relato de indeferimento por parte da PGM ou uma recomendação de autorizar ou não? Tem essa informação, senhor Jomir? Não houve movimento justamente pelo fato do trâmite. Houve depois as tentativas, sim, de manter no local sugerido pela administração. Vereadora Paula, acho que era isso, presidente. Obrigado. Vereador Tomé, obrigado, vereador. Não sei se a senhora, doutora, gostaria de fazer alguma pergunta ou se tem alguma manifestação. Obrigado. Nesse momento, suspendemos a presente sessão para procedermos à lavratura da ata, que será assinada por todos os presentes. Solicito que os presentes aguardem a lavratura da ata. Damos um aguardo, então, na sessão. Pausa. Senhoras e senhores, queremos agradecer, então, ao secretário Jomir. Assinam Edivânia da Costa Ramos, chefe do setor de registros e revisão dos anais. Ofício número 344/2019, ato da presidência da comissão processante. A comissão processante, por seu presidente no fim assinada, determina a juntada da ata número 7/2019, anexa
ao DE 365/2019, referente à oitiva da senhora Miranda